Nesse vídeo vou mostrar um template gratuito para gestão financeira super completo que estou disponibilizando hoje. Com ele você vai poder acompanhar os gastos mensalmente, acompanhar as categorias, fazer planejamento para poder especificar quanto que você quer gastar com cada coisa ao longo do mês, além de conseguir ter um acompanhamento dos tipos de gastos que você tem ao longo do mês e simplificar muito a sua vida financeira. Então fique até o final porque vai valer muito a pena. Olá, meu nome é Leonardo Leite, utilizo o Notion há mais de 5 anos, sou Campus Leader e Template Creator, e aqui você encontra muito vídeo explicando melhor sobre o Notion, templates gratuitos e muita coisa voltada à área de tecnologia também. Então bora lá que esse template está muito bom. Aqui a gente já consegue ver como que é a cara do template, né? Como que ele está estruturado. Bom, eu vou dar uma passada primeiro na estrutura geral dele, e depois eu vou explicando tópico por tópico e cada um das bases de dados que está aqui do lado, como que elas funcionam, como que a gente insere as informações. Inicialmente aqui, no template, a gente tem uma visão geral dos 3 meses. Aqui não está 3, porque o mês de novembro não está criado. Eu estou gravando isso aqui no dia 1º de outubro, então eu tenho que criar o mês de novembro aqui, eu vou fazer isso junto com vocês aqui, para poder mostrar como é que funciona, mas a ideia é que mostre o mês atual, o mês anterior e o mês seguinte, que é o que a gente vai criar aqui. Aqui do lado direito a gente tem as bases de dados que são usadas, a parte de mês, as transações, as contas, as categorias e o uso do dinheiro, que são simplesmente bases de dados auxiliares para poder a gente conseguir organizar os nossos dados. Aqui no template a gente tem os botões para poder fazer inserção de informações, como por exemplo, uma entrada que seja um salário, um dinheiro que entrou, um freela que você fez, uma saída, que são todos os gastos, movimentações entre suas contas e pagamento de cartão. O pagamento de cartão ele está numa categoria diferente para poder facilitar a gente fazer um mapeamento e tirar o saldo de uma conta e colocar e tirar do tanto que estava devendo no cartão, por exemplo. Aqui a gente já tem a parte da tabela de transações, que eu vou mostrar certinho, detalhadamente daqui a pouco. Aqui temos um gráfico mostrando a evolução. Como eu preenchi ele só com dados de teste, né, para poder mostrar dentro do template, já disponibilizar o template com algumas informações úteis, ele está linear aqui, né, todo em linha reta. Mas de acordo com o que você vai usando, ele vai se adaptando, todos os seus gastos, as movimentações que você fez, assim como o pagamento do cartão ao longo do tempo. E aqui do lado direito a gente já tem também os dados de cartão de crédito, conta e às vezes até uma caixinha ali que você quer reservar, como por exemplo aqui a caixinha da Nubank. Bora lá então. Primeiro vou falar da parte de transações, que é a tabela principal. Todas as páginas aqui eu coloquei uma explicação em cima, básica de como que funciona, mas aqui eu vou já mostrar, né? Então aqui é para quando você estiver usando o template e bater alguma dúvida, você pode ler aqui que já mostra. Não que tenha coisas muito complicadas, mas é bem útil para quem está começando com o Notion, por exemplo. Bom, uma tabela de transações, ela basicamente armazena todas as entradas, saídas, movimentações e tal. Aqui, o nome é basicamente um identificador para a gente poder bater o olho e já saber do que se trata aquilo ali, o valor que foi aquela movimentação. E aqui a gente trabalha sempre com valores positivos, a gente não mexe com valores negativos, por exemplo, uma entrada é positiva, uma saída é negativa. Essa diferenciação é feita pelo tipo de transação aqui do lado, então pagamento da fatura do cartão, aqui saída, movimentação, aqui entrada. Aqui nessa coluna a gente insere qual mês referente, e aqui é o mês da tabela de meses. Então toda vez que a gente for mexer aqui, a gente consegue selecionar dentro dos meses que a gente criou. Eu vou criar um mês daqui a pouco para poder mostrar como é que funciona. Aqui é a data de criação, e é importante manter os dois. O mês, ele vai vincular ao mês que você está trabalhando, que você inseriu aquele gasto, que aquele gasto pertence. Aqui a data é mais específica de quando aquele gasto aconteceu, de quanto aquele dinheiro foi movimentado. Aqui a gente coloca a categoria. A categoria ela é apenas para saídas, né? Eu não coloquei de uma forma para a gente poder categorizar outros tipos de gasto, porque não fez muito sentido. Então, só nas saídas você coloca a categoria. Mesma coisa para o tipo de saída. O tipo de saída só vale para a saída, né? É o que faz mais sentido. Aqui nessas duas colunas a gente controla, né? Para onde o dinheiro está indo ou de onde ele está saindo. Aqui, por exemplo, esse pagamento do cartão aqui, ele saiu no conta e foi para poder pagar o próprio cartão da Nubank. Aqui teve um gasto com lazer, que ele teve a saída do cartão de crédito da Nubank. Aqui teve pagamento do aluguel, que saiu da Nuconta, por exemplo. E aqui são só, como eu disse, são só dados de exemplo, eu coloquei valores aleatórios, então se tiver alguma coisa muito nada a ver aqui, ignora. Mas a ideia é só a gente ter esse controle de quanto que foi e tal, e aqui são apenas exemplos. Aqui tem uma coluna de recorrência, em que a gente pode falar se um gasto é fixo ou não recorrente. Essa coluna eu deixei ela aqui basicamente para poder ser uma ponte de informação a mais, mas acaba que possivelmente
você nem vai usar ela, não tem problema não usar, mas se quiser categorizar de uma forma um pouco melhor, pode colocar aqui que se é um gasto fixo ou se é um gasto que não é recorrente. E uma observação importante sobre os gastos fixos, que são aqueles gastos que a gente faz todo mês, por exemplo, como, por exemplo, um aluguel ou um investimento que você faça ali mensalmente, é que você pode inserir mais de um mês aqui. Então, vamos supor que aqui no aqui, ó, aluguel, ele tá aqui julho, né? Mas eu vou gastar ele em julho, por exemplo. Eu posso colocar julho, setembro, agosto e outubro. Então, esse gasto aqui ele vai estar vinculado a todos os meses já. Então, se eu vier aqui nas finanças, você vai ver que os gastos de setembro e outubro eles foram alterados. Aqui está 2.300 já como valor gasto, porque ele é um gasto que eu coloquei ali em todos os meses. Isso facilita a gente não ter que ficar inserindo várias linhas ali para poder falar da mesma coisa, que no caso aqui seria o aluguel, né? Isso facilita bastante. Bom, os botões aqui, eles são uma forma de a gente criar mais facilmente as informações. Porque se a gente clicar no botão New aqui embaixo, ele vai simplesmente inserir um novo gasto. Porque eu coloquei como padrão seu gasto, porque é o que a gente insere mais recorrentemente, né? Mas o ideal é que a gente use os botões aqui em cima, para poder criar uma nova entrada, um novo gasto, uma movimentação e pagamento do cartão. Quando a gente clica para poder colocar uma nova entrada, eu coloquei aqui embaixo quais são os campos que devem ser preenchidos. Por exemplo, a receita. Você tem que preencher o valor, tem que falar o mês que essa receita aconteceu, então você vai vir aqui no mês e vai falar de qual mês que é, para onde que esse dinheiro entrou, onde que esse dinheiro entrou, aqui na entrada em, e verificar a data do criado aqui para a gente poder garantir que ele está sendo inserido na data correta, né? Vou tirar ele aqui, vamos agora para o novo gasto. Novo gasto, mesma coisa. O gasto ele preenche mais itens aqui dentro, então valor, ele preenche a categoria, ele preenche o mês, a saída, né, de onde esse gasto está saindo, qual que é o tipo de saída. Eu já vou explicar qual que é a diferença da categoria para o tipo de saída. E também, novamente, verificar a data de criação dele. A parte da movimentação. A movimentação ela é bem simples, porque a gente vai preencher basicamente o valor, o mês em que essa movimentação aconteceu, para poder registrar aquela movimentação dentro daquele mês. A entrada, que é para onde o dinheiro foi. Se eu estou movendo, por exemplo, o meu dinheiro do Banco Inter para o Nubank, então eu vou colocar a entrada no Banco Inter e a saída do Nubank. É importante ter isso para poder manter o controle dos valores dos saldos em cada conta corretamente. E aqui ele já está setado como movimentação interna. A data aqui, ele é importante também, mas eu não coloquei porque ele não é mandatório aqui não. Mas é legal também preencher a data aqui. E o pagamento do cartão, ele basicamente, você vai preencher também o valor, e aqui eu não coloquei para ele poder colocar o pagamento do cartão aqui, mas eu vou colocar então no template que você acessar, já vai estar atualizado. Mas aqui você vai preencher basicamente o valor. Aqui é bom preencher a data sim, porque a gente vai precisar identificar essa data nas transações, como por exemplo, você pagou ali o seu cartão, você vai ter que colocar a data até para quando você for bater com o saldo do banco e com o Notion, tá tudo correto. A entrada aqui, você vai colocar qual cartão que está sendo pago, e a saída é qual conta de qual conta que está saindo esse dinheiro. E aqui o mês, para poder saber de qual mês que foi pago aquele cartão. Bom, sobre transações é isso. Vamos agora aqui para a parte dos meses. A parte das transações ela é um pouco mais densa mesmo. A parte dos meses aqui vai ser um pouco mais tranquilo. Por quê? Aqui nos meses, para poder criar um mês, criar um ciclo novo, é bem simples, porque a gente só tem que preencher um campo, que é o campo de data. Eu até coloquei ele aqui em cima, que é o campo mês-data. Então a gente pode simplesmente vir aqui, vou criar aqui um mês de novembro. Eu organizei aqui para a gente poder colocar aqui 2024 e o mês de novembro. Aqui, colocar o ano e o mês para poder facilitar. E aqui a gente coloca o mês-data. E aqui é um ponto bem importante, porque na hora de preencher o mês-data, a gente tem que colocar o end date aqui, poder falar quando que começa e quando que termina. E aqui, no meu caso, dando o meu exemplo, eu recebo dia 5. Então, eu gosto de controlar os meus gastos do dia 5 de um mês até o dia 5 do mês seguinte. Então, eu vou colocar aqui que o meu novembro, ele acontece do dia 5 de novembro. Aqui ele pegou errado, eu quero pegar o dia 5 de novembro até o dia 5 de dezembro. Ele meio que tem ele ocupa um pouco do espaço ali de dezembro, porque eu me controlo meus gastos dessa forma. Se você tiver ciclos diferentes, né, você pode colocar a data que faz mais sentido. Inclusive, se você quiser modificar para poder usar, por exemplo, o acompanhamento semanal, ou acompanhamento a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, pode ser também, vai funcionar legal. Você só precisa definir a data aqui. E a partir do momento que você define essa data, o resto das propriedades aqui, elas são preenchidas sozinhas. Eu vou explicar cada uma delas aqui. Total planejado se refere ao total de dinheiro que você planejou
gastar durante aquele mês. Eu já vou mostrar como é que faz o planejamento. Aqui é o total dos gastos, total que foi gasto no mês. O saldo planejado. Se você planejou gastar R$1.000 e você já gastou R$500, então o seu saldo é os R$500 que faltam ser gastos ainda, basicamente. Receita, acompanhamento da receita. Porcentagem dos gastos sobre a receita aqui, para a gente poder ter uma noção de quanto que está entrando e quanto que está saindo. Aqui é duas categorias que eu coloquei para a gente poder evitar confusão. Por quê? Quando a gente faz o planejamento do mês, eu vou mostrar como é que faz ele um pouco mais embaixo aqui, mas é bem simples. Pode acontecer da gente colocar um gasto em uma categoria que não está planejada. E quando isso acontecer, ele vai aparecer aqui, ó, o valor gasto não planejado, que são categorias que não foram planejadas, ela vai aparecer aqui, e os gastos eles vão ser listados aqui. Quando tá com joinha na mão, quer dizer que tá tudo certo, você não teve nenhum gasto que estava fora do planejamento. Que estava em uma categoria não planejada. Se não tiver esse joinha aqui, tiver uma lista, aí é porque tem algumas coisas que você tem que fazer a verificação ali no seu planejamento. Aqui o saldo geral, receita menos os gastos, tudo que entrou, menos tudo que saiu, e aqui o total de receita para poder você fazer o acompanhamento. Bom, aqui eu coloquei, a partir do momento que você preenche as informações na página, no final do mês eu coloquei aqui esse campo para poder usar um pouco da AI do Notion. Você aperta Generate aqui e ele vai gerar informações, dicas sobre o seu uso financeiro naquele mês ali. Pode ser bem interessante. Bom, e aqui sobre os detalhes da página, né? Como eu acabei de criar, ele não tem nenhuma transação. Eu vou mostrar uma página com transações ali para poder ficar um pouco melhor. Mas aqui tem os botões, os mesmos botões que apareceu na outra página lá. Eles são inseridos aqui também. Todas as movimentações que você faz no mês, eles aparecem nessa tabela aqui. Aqui aparece gráficos com saldo planejado, receitas, saídas totais. Saídas do mês, receitas aparecem aqui do lado também em forma de gráfico, e aqui todas as receitas. O planejamento, que é o que eu vou mostrar já ali no planejamento feito. E aqui outras movimentações. Vou pular aqui agora para um mês que já está com as informações preenchidas, até para a gente não perder muito tempo. Vou pegar aqui julho, por exemplo. Aqui no mês de julho eu tenho algumas transações inseridas, então eu teve entrada aqui de um salário de R$10.000, um saláriozinho bem legal, né? Para usar de exemplo aqui. Aqui teve saída de lazer, teve saída de pagamento do cartão, teve movimentação para guardar dinheiro e teve pagamento de aluguel. Aqui do lado a gente tem um total do saldo planejado, que é o saldo dentro daquilo que foi planejado, todas as receitas, como entrou só o salário, a receita aqui é 10.000, e as saídas totais 3.800 aqui. Aqui embaixo a gente tem a única entrada que teve, que é o salário, então aqui no gráfico vai aparecer só o salário. E aqui no planejamento a gente consegue verificar qual categoria que foi feito o planejamento, o valor que a gente planeja gastar dentro daquela categoria, o gasto e o acompanhamento. Por exemplo, aqui no aluguel eu coloquei 2.300 e o gasto foi de 2.300 porque o aluguel é 2.300, então já foi gasto 100%, então o valor disponível aqui está zero. Se eu colocar aqui, por exemplo, vou pegar aqui eu já coloquei 9.720, né? Eu vou diminuir aqui o alimentação só para poder criar um outro exemplo de planejamento. Vamos supor que eu quero criar um novo planejamento, que se essa tabela está vazia, como por exemplo no mês de novembro que eu mostrei ali. Eu vou vir aqui, vou criar aqui um planejamento de, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu tenho um cachorro e pet shop. Pet shop aqui, deixa eu ver se tem alguma categoria relacionada a isso. Não tem. As categorias eu vou passar por elas daqui a pouco, mas a gente pode inserir uma nova categoria. Nada impede. Aqui eu vou usar uma categoria que já existe, vou pegar a casa, por exemplo. Pet shop o cachorro faz parte da estrutura da casa. Mas depois eu posso criar uma específica para isso também. Vou mostrar como é que faz isso já. Aqui vamos supor que o pet shop ele é valores fictícios, tá? R$100 por semana ali, o cachorro vai uma vez por semana, então esse aqui vai dar R$400 no mês. Aí aqui eu coloquei R$400 no mês, então o gasto aqui tá zero, porque eu não tenho nenhum gasto relacionado a isso, e o acompanhamento aqui tá 0%, e o valor disponível tá 400. Se eu vier aqui em cima, eu vou adicionar um novo gasto, aqui a gente tá no mês de julho, tá? Então eu vou preencher como se fosse o mês de julho. Então aqui eu vou pôr pet shop, vou colocar que o valor é os R$100, a categoria aqui eu vou pôr casa, que é a categoria que eu escolhi ali, e a saída disso eu paguei no cartão, no crédito aqui. Beleza, tipo de saída aqui eu vou pôr que é essencial, porque é meu cachorro, pô, é essencial ter ele bem tratado, e beleza. Dessa forma aqui, vai dar para poder ver que o saldo planejado aqui, ele deve ter diminuído, se não diminuiu foi por arredondamento ali,
E a gente vai ver aqui que o Pet Shop ele está agora com R$ 100 gasto, 25 concluído e agora apenas 300 disponível, porque ele vai acompanhando a evolução. E aqui do lado a gente tem alguns gráficos mostrando sobre os usos do dinheiro, né? Então, por categoria, então aluguel que é o que mais sai, o caso aqui eu tive gasto de 100, diversos teve gasto de 1.500. Disponível por categoria, né? Aqui o aluguel ele vai estar zerado, porque eu já fiz o pagamento do aluguel, então está zerado. A casa aqui tem 300, que são os 300 que eu coloquei ali do Pet Shop. Internet não foi paga ainda, está 150. Investimentos está aqui. E alimentação está aqui também. E por tipo saída, ele também está definido aqui o que foi gasto essencial, o que foi gasto não essencial. Que é aquela categoria que eu mostrei para vocês aqui, ó. Em que a gente consegue inserir se é um gasto essencial, não essencial, investimento, ou se eu simplesmente estou guardando dinheiro. Bom, dado essa parte da tabela dos meses, vamos para o próximo ponto aqui. Agora falando um pouco aqui sobre a parte de contas, cartões e reservas. Aqui é basicamente uma estrutura bem simples para a gente poder fazer o controle do saldo da conta ou do valor devido no cartão de crédito. E aqui um ponto importante a citar é que esse valor do cartão aqui ele não leva em consideração a data do fechamento do cartão. Ele leva em consideração apenas o saldo devedor. Então, se o cartão fechou numa determinada data e você está utilizando a planilha para poder considerar, ele vai continuar acumulando os valores ali, como se você estivesse devendo aquilo tudo para aquela fatura. Então é só bom ter consciência disso. Eu prefiro dessa forma, porque eu consigo ver o total que eu estou devendo no cartão e não um valor menor, mascarado, digamos assim. Mas para o seu uso é bom você ter consciência disso. Bom, e aqui nesse exemplo, eu peguei uma estrutura do zero, né? Como se uma pessoa estivesse começando a utilizar tudo do zero. Como essa não é a realidade, as pessoas vão começar, elas já têm conta bancária, já tem alguma movimentação, você pode definir um saldo inicial ali. Vamos supor que você já tinha, sei lá, 2.000 ali no conta, e aí aqui ele vai aumentar de acordo com o valor que você já tiver inicial ali. Ou se você estiver devendo, por exemplo, já colocar ali, porque ele vai considerar esse valor inicial ali. Mesma coisa por cartão de crédito. Você já sabe que você deve tanto no cartão de crédito, você já pode colocar ele aqui e começar a usar a planilha sem problema nenhum. Agora, a parte das categorias. Categorias você pode atualizar da forma como você quiser. Aqui, por exemplo, eu vou colocar dog aqui e vou colocar um emoji de um cachorro para poder ser aquela categoria que eu coloquei em casa aquela hora, para poder colocar de exemplo aqui, ó. Coloquei um doguinho aqui. Então, quando eu for lá no meu planejamento agora, eu vou conseguir utilizar a categoria certa, não vou colocar dentro de casa igual eu coloquei. E aqui, uso do dinheiro são basicamente categorias também, porém um pouco mais macro. A ideia é que as categorias que eu mostrei anteriormente, elas sejam categorias mais específicas, como por exemplo, gasto de aluguel, gasto de conta, transporte, alimentação. E esse aqui seja uma visão mais geral, para a gente poder ter noção de quanto dinheiro a gente está investindo, quanto dinheiro a gente está gastando com coisas que não são essenciais e quanto que é coisas essenciais. É legal a gente ter esses dois tipos de visão, né? Eu vou voltar na parte do mês aqui agora, para a gente poder conseguir ter essa ideia. Aqui o novembro ele não apareceu, vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui na parte dos meses, eu vou selecionar aqui esse ano, vou pegar aqui novembro, deixa eu ver se ele não está com a data correta. Ah, já sei, é porque ele tá... Eu vou só testar aqui, ó, vou colocar de primeiro, só para ver se ele volta a aparecer aqui nos finanças. Não apareceu, eu acho que é porque ele tá igual ou menor. Aqui, ó, ao vivo, para poder mostrar para vocês como é que funciona mesmo. Se eu voltar aqui, agora ele apareceu novembro. Tá, no meu caso aqui, o mês de novembro ele vai começar a aparecer a partir do momento em que passar do dia 5. Eu vou manter aqui dia 5, porque é o que faz sentido para mim. Mas você pode fazer esse ajuste da maneira que for mais coerente para você. Duas coisas que eu vou fazer aqui antes de disponibilizar o template. Mudar a data aqui para ela poder considerar menor ou igual, né? Então, se for de primeiro, ele já considerar aqui. E fazer aquela atualização nos meses ali, né? Aqui nos meses eu vou voltar no mês de novembro e fazer aquela alteração que eu disse no mês de novembro, no mês de julho. E fazer a alteração que eu disse nas categorias aqui, né? Eu vim aqui na minha tabela. Essa aqui do Pet Shop, ela não é uma categoria de casa mais, eu vou tirar ela e vou colocar aqui aquela categoria do dog. E aqui em cima, eu vou atualizar aqui também. Vou pegar aqui, dog. Pronto. Bom, o template ele é bem customizável, ele é bem aberto, bem simples de mexer. Eu recomendo que você fuce mesmo. As fórmulas aqui, elas tem algumas fórmulas um pouco mais complexas, outras um pouco menos. Vale a pena, o template ele é bem adaptável, então você pode pegar, mexer, alterar as coisas que você achar necessário.
E eu espero que ele seja realmente bem útil. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar DM, pode mandar comentário aqui embaixo, que eu explico melhor. Talvez tenha algum ponto aqui no vídeo que eu não expliquei direito, passei por cima, eu expliquei mais rápido e tal. Então, fique à vontade para poder tirar dúvidas, que eu faço questão de responder. E para você que quer acessar esse template, o link está na descrição. E aí você vai responder um formulário ali só para poder entender como que é o seu uso do Notion. E já em seguida já vai receber ele por e-mail, beleza? Bom, se você gostou, avalie o template, deixe seu feedback aqui embaixo. O que você achou interessante, o que você adicionaria, o que você removeria desse template. Que isso vai ser bem útil para poder até ajudar a montar os próximos, beleza? Valeu!